Gente, posso exagerar hoje, sabe por quê? Porque eu sou fã de carteirinha desse cara. Eu amo de meu coração. Você não vai fazer eu chorar, hein? Não, você não vai chorar, não. Então, hoje eu tô aqui com aquele cara que eu já lutei por ele, que vivi a vida com ele. Mas não, porque a vida dele quem viveu lá. Eu vivi assim, de política, tá? E é um queridão do meu coração, Afonso Macchione Neto, ex-prefeito, empresário bambambam de Catanduva e região, né? Por que não? Afonso, primeiro, obrigada de estar aqui com você. Imagina, Denise. Você sabe o tanto que você é do meu coração. Sem dúvida, gente. Briguei já muito por você. Ah, eu sei. A gente tem uma longa história aí na vida política. Você trabalhou comigo na prefeitura. Enfim, nós temos realmente uma amizade muito forte, né? E eu fico muito feliz em você ter me dado essa oportunidade para a gente bater um papo aqui, né? Porque a minha primeira ideia, Afonso, é que todos nós temos uma história, de começo ao fim. Isso. E que cresce. E o que pode ser? Você pode ser exemplo para uma pessoa que está perdida na vida, o que eu vou fazer da vida? E você pode ser história para contar para os seus netos, para o resto da família, porque o YouTube fica, né, na internet. Então é uma história que tem uma direção para qualquer pessoa. Perfeito. Tá bom? Eu sou muito otimista e realmente a minha história, eu acho que ela é motivadora. Então é isso que eu quero. Porque nós fomos talhados ao trabalho desde muito cedo, desde criança. Como meus pais vieram... Então, você nasceu aqui em Catanduva, né? Como meus pais vieram da Itália, esse povo veio de lá em função das dificuldades. Para você ter uma ideia, meu pai participou da Segunda Guerra Mundial, meu pai esteve na Rússia, defendendo lá, né, a bandeira deles, né? Então, meus pais, meus avós sofreram muito. E aí a gente ficou com essa imagem, né? E aí, desde pequeno, a gente foi talhado ao trabalho, porque eles vieram aqui para ganhar vida. Inclusive, então, eu entrevistei o Renato e disse que já vieram casados para cá. Vieram casados. Na verdade, meu pai veio, mas deixou minha mãe lá, mas já eram casados. Depois de 2 anos que meu pai estava aqui, que a minha mãe veio, inclusive com a minha irmã. Minha irmã nasceu na Itália. A Rosária é de lá também? Nasceu na Itália. E aí eu nasci um ano pós, acho que deu tempo dos 9 meses deles estarem juntos aqui, eu nasci. E aí era uma família grande, aquela família de italiano, todo mundo morando junto, né? Nós tínhamos o posto lá na rua 7 de fevereiro, que temos até hoje. Então, mas o teu pai começou no comércio lá na estação rodoviária? Não, aí antes da rodoviária teve alguma história, né? Então tinha o posto, tinha oficina mecânica, enfim, o posto talvez hoje seja o comércio mais velho, mais antigo de Catanduva. Eu não conheço nenhum que tem os 80 anos que tem o posto, né? Você faz uma reflexão sobre o comércio de Catanduva, é tudo muito mais recente. Enfim, aí lá no posto, todos meus tios, meu pai trabalhavam lá, oficina mecânica. Depois tiveram uma frota de caminhões de transporte. Porque o teu pai veio com a família de irmãos, essas coisas para cá? Não, eles vieram antes. Ah, tá. Eles vieram antes. Não, na verdade veio minha avó, meu pai e meus tios. Vieram antes. A minha mãe só que veio depois. Tá. Né? Porque meu pai também veio medir a temperatura, se traz a minha mãe ou não, né? Naquela época era tudo tão complicado. Né? Minha mãe... E até chegar a carta lá, né? A viagem durou 40 dias. Não tinha telefone na época. De jeito nenhum, não tinha telefone, não tinha nada. E uma carta era 60 dias para ir e voltar. Enfim, aí eles tiveram um caminhão de transportes, aí teve uma licitação na época lá para o bar da rodoviária, quando ainda na Rio de Janeiro, aí minha família foi a vencedora, e aí na divisão de trabalho, meu pai ficou lá no bar, né? O bar não tinha porta, e nós tivemos que encarar aquilo, 24 horas por dia. Meu pai chegava lá tipo 4 horas da tarde, porque ia banco, essas coisas todas, e ficava até as 4, 5 da manhã. Nossa.
Em determinada ocasião, meu avô ia substituir meu pai, a minha mãe chegava lá às 7h30, 8h e ficava até as 2, 3 horas da tarde. E a gente ia cobrindo esses horários. Você vê que é um trabalho árduo, não é aquela coisa que está sendo bonita, né? Nós fizemos Kumon, eu e o Pedrinho, no caixa da rodoviária. Nossa. Porque chegava lá o ônibus do Cometa, por exemplo, com 30, 40 passageiros, os ônibus não eram tão grandes, e a última parada antes de chegar em Catanduva, não sei onde era, mas não era perto. E aí o pessoal chegava com sede, com fome, e aí formava aquela fila no caixa, eu quero um café, um pastel, uma Coca-Cola. Vinha o outro, um café, um pastel, e pedindo as coisas. Você tinha que fazer conta de cabeça, porque o ônibus no máximo era 20 minutos. Então você somava tudo na cabeça, não tinha calculadora, imagina. E aí às vezes você ficava, pô, será que eu acertei aquela conta? Aí você pegava depois o lápis para ver se estava certo. Então foi... E a gente ia para os balcões fazer suco de laranja, fazer garapa e cortar cana para fazer garapa, rapar cana para poder fazer a garapa, lanche, encher geladeira. Nós fizemos Afonso, tudo. mas o que é bonito, assim, os seus pais deram uma formação maravilhosa para vocês, né? Sem e vocês dúvida. fizeram jus a isso. Porque, Sem dúvida. por exemplo, a Rosária, eu não tenho noção muito da formação dela, mas de vocês três que convivi bastante, vocês têm uma formação brilhante e vocês fizeram jus ao que eles confiaram em vocês, né? Realmente. Então, mas foi esse sentimento, a gente via esse esforço e a gente tinha que, né, fazer por eles, né? Aí em determinado momento, eu tinha 13, o Pedrinho tinha uns 10 anos, mais ou menos nessa faixa etária, meu pai comprou a engraxataria que tinha na rodoviária, tinha 4 cadeiras, cadeira estofada, porque na época todo mundo usava sapato, sapatão, não tinha tênis, né? Verdade. Está bem engraxadinho. Nossa senhora. Aí meu pai comprou e falou para nós, eu comprei, mas não paguei. Tratem de trabalhar e pagar. Olha. E foi o que nós fizemos. Nós tínhamos mais 2 meninos que nos ajudavam, eles eram comissionados. E isso também foi nos fazendo uma escola, né? Porque aí você ia nos empórios para ver onde era mais barato a lata de graxa. Você ia nas lojas para comprar as flanelas para poder dar o brilho no sapato, onde era mais barato. Aí você tinha que fazer a conta com uma lata quantos sapatos você engraxava. Aí você tinha que pagar a comissão para o menino que estava conosco. Então você foi desenvolvendo, né? É verdade. Enfim, aí começamos a amadurecer um pouco mais, estudar. Pra você ter uma ideia, eu fiz o cursinho pioneiro, né? Então, a tua formação foi tudo aqui? E foi tudo aqui. Nós fizemos Barão do Rio Branco, eu estudei no ginásio Catanduva, porque como eu tinha que trabalhar também, em algum período eu estudei à noite no Barão, mas eu tinha muita dificuldade na escola, Denise, porque eu tinha que trabalhar, não tinha tempo de estudar, né? E eu também não era muito chegado, diga-se de passagem, né? Mas foi difícil. Aí eu saí do Barão porque eu tinha dificuldade, e acabei indo para o ginásio Catanduva, que tinha uma facilidade maior, uma escola menor. E aí depois eu voltei para o Barão para fazer colegial, e aí fui fazer o cursinho pioneiro do Paul, o professor Paul, Moacir, Nelson Pires, né? Pessoal maravilhoso. E com dificuldade para pagar o cursinho. Maravilhoso hoje, porque hoje na época... mas eles fizeram por nos ensinar, nossa, eles eram muito exigentes. Chato, exigente, Nossa né? Senhora, era uma outra época. Eles eram outro professor, né? E aí, para pagar o cursinho, Denise, eu não queria pedir para o meu pai, poxa, a gente via dificuldade para pagar as contas no final do mês, nossa Senhora, que economia. Que economia, Denise. Nós somos educados com a minha avó, abrindo a torneira a conta-gotas, porque ela tinha vivido uma experiência na Itália de guerra. E aí a gente aprendeu isso, fazer economia, tomar conta das coisas, cuidado, não estragar roupa, enfim. E a gente tinha, né? A roupa da semana e a roupa do sábado. Poxa, e era uma calça e uma camisa. E aí, o que nós fizemos? Eu conversei lá com o pessoal do Pioneiro, e aí eu passei a montar as apostilas de zoologia do professor Alberto. Então eu fazia a datilografia da apostila, passava no mimeógrafo e montava a apostila para os alunos. Em troca disso, eu não pagava o cursinho. Olha.
Então, você já foi negociante bem antes cedo. não, foi uma forma de eu poder ir para frente. Aí quando eu entrei na faculdade foi a mesma coisa. E você fez faculdade aonde? Ribeirão. Ribeirão. E a dificuldade para pagar escola particular, né, também foi muito complicado. E para acompanhar o curso foi também 2 vezes complicado. Mas eu também comecei a procurar uma forma, né? Aí os livros eram todos importados e os professores traduziam as apostilas. Então eu sempre sentei na primeira carteira que eu não queria perder nada, eu queria aprender o máximo que eu podia, né? E aí o professor, depois da aula, falava, quem que fica com a apostila e para quem quiser tirar xerox, vou deixar com alguém. Pode deixar comigo, professor. Como que eu fazia? No centro lá de Ribeirão tinha o xerox chamado vermelhinho, preço comercial. E tinha a USP, lá a Faculdade de Filosofia. Eu pegava um ônibus, ia na USP, tirava xerox da apostila, primeiro via quem queria, cobrava dos meus colegas o preço do centro, né? Era o mesmo preço. Claro. Só que eu tinha um delta aí, né? E é onde eu comecei também a ter alguma forma de pagar a escola. Mas foi com muito sacrifício. Aí, os primeiros anos eu tive dificuldade demais na escola, peguei algumas dependências, eu não tinha base. Cálculo era um terror. Mas eu fui pegando gosto, né? E aí saía da escola, ia para a República, nós morávamos em 10 na República, né? Era uma febre. E aí também fiquei responsável pelo caixa da República, cada um dava lá um valor, eu que ia no supermercado fazer compra, enfim, comecei a administrar a nossa República, né? Aí, em determinado momento, eu comecei já a aprender com mais facilidade. Eu saía da escola, já chegava em casa, já pegava o material, a aula que tinha dado, já estudava naquele dia, já lia alguma coisa da próxima aula. Então eu fui crescendo e desenvolvendo dentro da escola, de forma em que eu acabei me despontando na sala de aula, né? Consegui terminar o curso em primeiro lugar. Olha! Então você foi super legal, aí não teve essa dificuldade tão grande? Não, eu tive nos 2 primeiros anos, foi muito difícil, né? E foi no segundo ano, eu estava 19 de setembro, eu comecei a namorar a Eloá. Lá em Ribeirão, aqui? Não, ela estava aqui. Porque ela é arquiteta. É arquiteta, né? E ela fez onde? Ela fez em São Paulo. E aí também foi uma responsabilidade maior, né? Inclusive, dia 19 de setembro fez 49 anos de namoro. Nossa! Bom, ia lá na faculdade, no último ano, tinha um professor da USP, que dava aula lá em Ribeirão, e ele era um dos projetistas da Rodovia dos Bandeirantes, quando o primeiro trecho saía lá de São Paulo e vinha até Campinas. E aí, já em novembro, eu já tinha fechado tudo, e ele falou, Afonso, você não quer ir trabalhar comigo lá no projeto da Rodovia dos Bandeirantes? Foi teu primeiro emprego já? Estamos precisando Mas de você engenheiro. estava no último ano? Eu estava no último ano, não tinha terminado o curso ainda, estava em aula. Tá. Aí ele falou, você já fechou tudo, você não vai estourar em falta, vamos comigo, né? Nós estamos precisando, eu não queria que você perdesse essa oportunidade. Você largou o curso sem terminar? Larguei nos 15 de novembro, por aí, faltava 15 dias também, Denise, estava no finzinho. Aí eu fui com ele, morar numa república, até com o pessoal aqui de Catanduva, né? E comecei a trabalhar no projeto da Rodovia dos Bandeirantes. Olha que chique, você tem tanto teu nominho lá. Então, Denise, foi um negócio muito interessante, porque a Eloá morava aqui, minha família morava aqui, mas eu não vinha para cá todos os finais de semana. Você namorou lá em São Paulo? Eu ficava lá. E aí eles me davam o projeto da rodovia dividido em trechos, que a gente chamava estacas, cada 10 ou cada 20 metros é uma estaca, é um trecho. Então o professor falou, Afonso, você precisava calcular, estou te passando, era uma equipe enorme de engenheiros que tinha, era um escritório grande, mas cada um tinha a sua parte do projeto. Aí ele me dava lá a minha tarefa que eu tinha que fazer, e aí eu saía do escritório às 11 horas da noite, eu trabalhava pra caramba.
Chegava no dia seguinte, ó, professor, tá, eu já fiz. Mas você já fez tudo isso? Já fiz tudo isso. Bom, enfim, todos os taludes que a gente chama, aquela inclinação da rodovia, que a rodovia às vezes ela é encaixada dentro do buraco, então tem aquela inclinação gramada. Do Pico do Jaraguá até entroncamento lá com Jundiaí, com a rodovia Anhanguera, fui eu que calculei todas aquelas inclinações. Olha que beleza! Então, e aí, desculpa, viu? Uhum. Qual era a dificuldade? Quanto mais você deitava os taludes, maior o movimento de terra para transportar para fora. Então eu tinha que deixar ele o máximo de pé, de forma que ele não rodasse. Lógico que isso tem fórmulas matemáticas, físicas, enfim. Deus me livre essas coisas para mim. E eu fiz tudo isso, fiz esses cálculos. Aí começou a parte de recálculo propriamente da rodovia, né? Porque qual era o projeto? A rodovia não podia sofrer nenhuma depressão antes dos 10 anos de uso. Isso tudo é calculado. Então era o recálculo diferencial que a gente chama tecnicamente. E aí é uma região muito brejosa e tinha os engenheiros todos que calculavam isso. Aí o meu professor falou: Afonso, vamos ver se você consegue uma solução melhor no primeiro trecho, lá do Pico do Jaraguá. Inclusive o engenheiro era um mineiro que já tinha feito cálculo. Aí eu peguei o cálculo, fiz, aí deu uma solução que eles adoraram, que era a solução mais barata do que o outro tinha dado. Denise, eu ficava lá de fim de semana, de sábado e domingo, descia lá, comia um pão com qualquer coisa e voltava, e pau. Eu fiz... Porque a gente se entusiasma. Nossa, porque quando está dando certo e você tem uma pessoa que te apoia, nossa... eu tinha esse respaldo dele, né? Eu tenho uma alegria por dentro, que aquilo não se torna um trabalho, se torna assim, faz parte da sua vida, né? Prazer. E a gente foi talhado para o trabalho. Enfim, Denise, acabou o projeto, concluímos o projeto, a equipe foi dissolvida, porque não tinha outro projeto engatilhado, mandaram todo mundo embora e eu fiquei para fazer a entrega desse projeto no DERSA, que o DERSA que tinha contratado a empresa para fazer esse projeto. Então eu ia lá para discutir, tirar dúvidas e o meu professor ficava na retaguarda com os técnicos da DERSA. Então foi um período maravilhoso. Então, mas olha, você começou, como diz outro, com o seu primeiro emprego no maior... não, comecei por cima. Né? Mas em cima do que eu plantei, né? Mas ainda paralelamente a isso, quando estava terminando o projeto, meu professor também dava aula na Unicamp. Esse professor chamava Thales. E o meu filho chama Thales. É, por isso que você fez o nome dele. Ele é vivo ainda? Não. E aí, ele dava aula na Unicamp. Ele falou: Afonso, você não quer ir para a Unicamp comigo? Eu falei: professor, eu não tenho, eu sou tímido para encarar uma classe. Falou: nada, você vai comigo. Você tem potencial, né? Embasamento. Aí eu fui lá, fiz a inscrição, fizeram um corpo lá da direção, me fez uma entrevista e tal, e eu comecei a dar aula na Unicamp, né? Dava aula para o 4º ano de engenharia. Puta, é um moleque, ainda é moleque. Eu era mais velho, mas era um pouco mais velho que os alunos. E eu era muito, como sempre fui, muito austero, muito Caxias. Tem gente, ele é calabrês, tá? Ele é teimoso, ele é calabrês. Nas provas dele. O que eu fazia com os meninos dá dó. Eu mudava todo mundo de lugar. Olha, e dava 3 questões, Denise. Uma valia 4 e 2 questões que valiam 3 pontos cada uma. A de 4, basicamente ninguém conseguia fazer. Olha, que filho da mãe. As 2 de 3, alguém fazia de 3 e a outra fazia parte da de 3. Não conseguiam, era difícil. E a gente fazia isso para obrigar a estudar. Só que eu era muito justo. Eu corrigia a prova junto com eles. Entendeu? Eu falava: aqui você errou, e já aproveitava pensando: aqui você errou tal coisa, aqui você errou tal coisa, por essa parte que você acertou, te dou tanto ponto, e fui desse jeito. E criei um ambiente maravilhoso, porque eu era muito correto com eles, né? Exigia, mas oferecia.
Aí, lá na Unicamp, era de quinta a domingo, de quinta a sábado. E aí o João Walter deixou a prefeitura. Nesse mesmo período, eu fazia pós-graduação em São Carlos, de Estradas e Transportes. Aí o João Walter deixou a prefeitura, o João Walter Agudo Romão, na época da administração do Varley, a primeira administração, e o Pereira era engenheiro lá na prefeitura. E aí ele tinha me pedido, nos dias que eu estava aqui, de segunda a quinta, a quarta, para fazer um levantamento topográfico, que o topógrafo da prefeitura estava doente, ali onde é a Matinal, desde a Matinal até no Córrego Retirinho, onde é Teodoro Rosa Filho, toda aquela região, no Parque dos Ipês. Tá. E aí ele falou, Afonso, eu estou te pedindo, mas nós não temos dinheiro para pagar. Eu falei, não tem importância, me empresta o teodolito e me arruma uns 2 homens para acertar a picada lá, que eu faço o levantamento topográfico. E ali era uma região que tinha muito cavalo, eu tinha que pôr saco de bicho. Que ano foi esse? Isso foi em 77, por aí. Ah, tá. Aí eu tinha que Você não pôr, tinha casado 78 ainda. não. Aí eu tinha que pôr saco de plástico nas pernas e punha lepside, por causa dos pernilongos, daqueles micuinzinhos que, comia a gente. E aí, Denise, eu fiz o levantamento, trabalhando lá, o Varley passou, eu não conhecia o Varley. O Pereira comentou, falou, olha, o Afonso está fazendo um levantamento, não vai cobrar nada, é meu amigo, tal, passou. O João Walter saiu da prefeitura, o Varley, o Pereira, vê lá se teu amigo não quer vir trabalhar aqui. Ah, então você começou com o Varley aqui? Comecei com o Varley. Ah, eu achei que era com o Zé Alfredo que você tinha. Não, o Zé Alfredo foi depois. Mas eu comecei como engenheiro com o Varley, né? Aí fui trabalhar lá, fui lá, o Varley falou, você quer vir trabalhar? Eu falei, eu preciso trabalhar. Mas você estava dando aula ainda, né? Só que eu não tenho toda a disponibilidade. Eu posso trabalhar de segunda a quarta, porque quarta-noite eu tenho aula de pós-graduação em São Carlos, e eu tenho de sábado, então eu vou até na Unicamp, dou minhas aulas lá, e numa volta passo em São Carlos, também tenho aula. Não tem problema? Eu falei, não tem problema, vamos experimentar. Aí comecei a trabalhar na prefeitura e eu comecei a me envolver. Eu queria ser um mosquitinho para ver você e o Varley, 2 teimosos. Mas a gente se entendia, porque eu sempre abaixava a cabeça. Porque você era funcionário, né? Não, uma coisa, Denise, é que o pessoal fala teimoso, não é teimosia, é convicção, Denise. Você tem convicção das coisas. Gente do céu. E aí, nesse período com o Varley, eu aprendi muito com o Varley. Nossa Senhora, a parte que o Varley ele era peitudo pra caramba. Olha, tem que abrir a rua, põe as máquinas, elas vão abrir. Até contei uma história dos IPs, no domingo foi publicado no Regional, a história sobre os IPs. Aí eu comecei a brigar. Porque foi o Afonso. Não foi. Aí a Verinha Pinfilho falou assim, não, foi o Afonso, falou o nome do senhor lá, que eu não sei. O senhor Fernando Márcio. É isso. Ela falou assim, aí eu tinha uma vontade de falar para o Afonso, ponha o nome dele nessa avenida, porque esses IPs é graças a ele, sob orientação do ele. Eu pus o nome do senhor Fernando Márcio na primeira praça que nós fizemos em Catanduva, foi lá no Jardim Imperial, isso quando eu fui prefeito. Então ele já tem. Já fiz essa homenagem a ele. E aí, eu trabalhei, eu me empenhava tanto que eu chegava cedo no pátio de serviço, saía à noite, eu estava aqui para trabalhar, né? Que eu estava tão envolvido e gostando do serviço da prefeitura que eu acabei desistindo da Unicamp, né? Fui lá e falei, olha, eu não vou continuar porque era muito monótono, né? Não era a minha praia, não era. Aí eu fiquei período integral, né? Só que nas alturas eu já tinha feito um pezinho e meia, porque eu não tinha onde gastar e ficava economia, né? Munheca pra caramba. E aí começou, nessa altura, o Pereira saiu da prefeitura e eu chamei o Fernando Ribeiro, que estudou comigo lá em Ribeirão, nós morávamos juntos. Aí o Fernando veio trabalhar na prefeitura, o Fernando na parte externa, eu na parte interna, e começou o trevo da Washington Luiz, lá no Antônio Estocco, aquele trevo da Washington Luiz que vai para Itajubi. Aí ele falou, vamos alugar um caminhão, vamos comprar um caminhão e a gente aluga para a empresa que está fazendo a terraplanagem.
Dito e feito, vamos lá no Miguel Elias, compramos um caminhão zero e pusemos lá. Desse caminhão, compramos o segundo, pusemos 2 para trabalhar lá. Daí a gente foi fazendo um caixa, aí compramos os outros equipamentos e tivemos a sorte de, quando a empresa que fez o Conjunto Ingrácia, Gudo Romão, era um amigo que tinha feito curso na mesma escola uns 2 ou 3 anos antes. Ah, que legal. E ele tinha uma empresa de construção de casa popular. E aí a gente se conhecia, ele falou, vocês não querem fazer o asfalto para nós lá no Conjunto Ingrácia? Eu falei, mas podemos fazer, mas nós não temos ainda todo o equipamento. Não, a gente ajuda. E aí foi o primeiro serviço de pavimentação asfáltica que nós fizemos. Na administração do Varley? Não, já tinha saído do Varley na época. Mas aí isso já foi em meados de 80. E aí você foi... Quem substituiu o Varley foi o Gil, Gregório Gil, porque o Varley não ficou até o finzinho, né? Acho que foi isso. Aí o Varley, não me lembro bem. Mas aí em 1980, nós fizemos asfalto lá do Conjunto Ingrácia. A administração do Varley deve ter terminado, não me lembro, mas foi por aí, 80, 81. Acho que foi 81 que terminou a administração do Varley. Mas eu não lembro já de tinha data. saído da... Porque eu lembro, porque assim, você sabe disso, existia o comentário que você trabalhava com o Zé Alfredo, você montou com ele Fizemos colher de lixo. Colher de lixo, sei lá. Aí, porque né, lembro porque desceu... Desceu a lenha. Bom, eu sempre fui muito visado, sair de nada e conseguir fazer alguma coisa. Então, eu imaginei na minha... Esqueci que você tinha começado com o Zé Alfredo. Não, aí, se eu não me engano, a administração do Zé Alfredo começou em 82. 81, 82. Não preciso precisar. Na época de uma enchente violenta. Isso. Mas nesse momento nós separamos, eu e o Fernando, nós separamos a sociedade. Aí eu me aproximei do Zé Alfredo para prestar serviço, porque eu tinha uma empresa para serviço público. Pavimentação asfáltica ia fazer para quem? Para particular? Não tinha jeito. Então comecei a participar dos processos licitatórios. E aí foi indo, eu montei uma concreteira em 84, aqui dentro desse mesmo espaço, e aí foi o boom dos prédios, que era o plano real, plano cruzado, e aí eu comecei a vender concreto aí para um grande número de consultoras, tinha a Concress e nós. E aí nós começamos e fizemos concreto em quase todos os prédios de Catanduva. Houve uma licitação da coleta de lixo. Quem fazia aqui em Catanduva era a Vega Sopave. Era a maior empresa da América Latina de serviço de limpeza pública, Denise. Fazia limpeza aqui. Quando eu vi o edital, eu tinha feito um curso de especialização de saneamento básico, eu estava muito por dentro da metodologia. Falei, eu vou ver se o preço que eles estão fazendo me dê vantagem. Eu tinha o preço da prefeitura, porque era fácil saber. Fiz o orçamento, falei, eu vou participar da concorrência. Participei da concorrência. Quando eu participei da concorrência, ficou um problema lá na prefeitura, porque eu ganhei com preço 30% a menor do que o da Vega Sopave. Isso tudo está documentado, eu guardei até hoje, eu tenho isso tudo. 30% mais barato. E aí o Zé Alfredo ficou com medo de me dar o serviço, porque falou, Afonso, a tua estrutura é pequena, como é que você vai fazer coleta da cidade inteira? Eu falei, não, Zé Alfredo, você pode dar, se eu não conseguir em 90 dias deixar isso aqui zerado, você chama o segundo lugar. Então tá bom. Deu um belo dia, a Vega Sopave venceu o contrato, ligou para a prefeitura e falou, hoje à noite nós já não fazemos uma coleta de lixo. Aí o Zé Alfredo me ligou e falou, Afonso, hoje já não tem coleta de lixo, você tem que começar hoje. Falei, mas que jeito, não estou preparado para começar hoje, te vira. Nossa. Eu tinha 16 funcionários ao todo à época, entre escritório e o povo de pavimentação, operador. Eles eram muito meus amigos, esse pessoal, meus funcionários. Aí chamamos eles, fizemos uma reunião, falamos, gente, nós vamos começar a fazer serviço de limpeza pública em Catanduva. Hoje temos que começar, nós não temos estrutura, mas nós vamos ter que nos desdobrar. Então tá bom, como nós fizemos? Eu tinha 6 caminhões basculantes já na época.
vamos sair com os basculantes, nós vamos em 2 em cada caminhão, mas nós temos que ter uma reserva para amanhã cedo, porque amanhã tem coleta de lixo também. Enfim, nós nos dividimos, uma pessoa foi à noite e eu fui junto. Eu peguei nas latas de lixo junto com eles. Eu jogava futebol, quer dizer, não bem, mas gostava. Então eu estava bem preparado. E aí isso correr atrás do caminhão, né? Pô, foi uma festa. No dia seguinte, a Vega Sopave já estava com todos os funcionários no pátio fazendo a demissão. Eu fui lá. Escuta, quem que tem disponibilidade quer ir trabalhar comigo no mesmo serviço que vocês estão fazendo? Ah, todo mundo veio. Bom, e aí no outro dia já tinha todo mundo, a mão de obra, né? Aí quando eu fui no Miguel Elias comprar os caminhões coletores, ele já me emprestou um caminhão de carroceria que ele tinha, conseguimos mais outro caminhão, demos uma encorpada, Denise, começamos a resolver. Olha, aí chegaram os caminhões novos, enfim, e fizemos um ótimo serviço. Nós fizemos um ótimo serviço para Catanduva, porque eu exigia a pontualidade dos nossos funcionários. Falou, se a dona de casa põe o lixo 10 para 7, é que ela sabe que às 7 horas vocês estão passando. E é isso que eu quero. E foi isso que nós fizemos. E foi assim que nós fizemos na empresa de ônibus Tabapuã. Nossos motoristas, quando nós fizemos o transporte coletivo, manga comprida, gravata, chegava no terminal, primeiro o motorista descia, ficava na porta, auxiliando as pessoas a descer do ônibus. Para montar no ônibus é a mesma coisa, ele ficava na porta para ajudar. Pontualidade. Eu olhava tacógrafo por tacógrafo, Denise, para ver se eles estavam mantendo a velocidade, se estavam tendo algum atraso, como que isso funcionava. Porque essa empresa você também adquiriu quando? Isso foi na época, a Tabapuã foi na época do Carlos Eduardo. Então, porque aí você ele abriu a licitação. Daqui a Tabapuã, que era... eu comprei do pessoal de Tabapuã, mas ela era de Catanduva a Olímpia. Ah, tá. Aí venceu o contrato do Júnior com a Aviação Paulista, abriu um processo licitatório, uma concessão. E aí eu participei da licitação e o Carlos achou melhor dividir a cidade em 2. Então ficou nós com o Júnior da Paulista, fazendo, né, o serviço de transporte coletivo, né? Bom, e aí nesse interim, né, vai e volta, aí eu comprei a Vemac, aí nós fizemos lixo em Votuporanga, em Barretos, em Sertãozinho, em Caçapava, conjunto habitacional. Nós fizemos mais de 5, 6 mil casas. E você tem até hoje a empresa de lixo em outras cidades ou não? Tenho, ainda eu faço Garça, faço um pedacinho em Jales, porque nós fazíamos tudo, mas eu não ganhei todo o serviço lá na concorrência, e fazemos Guaxupé. A Macchione hoje, Denise, é uma das 4 empresas do Brasil que faz todo o processo de coleta e de disposição final do lixo e a compostagem do lixo. Nós somos uma das 4 que faz a compostagem, ou seja, o adubo com o lixo, né? As outras foram parando no caminho, porque as dificuldades são imensas no ramo, enfim. Mas eu imagino, nesse período do jeito também, que você é detalhista, como os negócios é tudo assim, ó. Nossa senhora, trabalhamos pra caramba. Aí veio a rádio, então, aí veio a briga com a família Gabas, porque viramos concorrente. Aí veio a TVO. Nossa senhora, foi bastante corrido, né? Aí depois... Deixa eu só contar um negócio, eu fui à forra com ele. Porque quando eu comecei com o programa TVO, meu sotaque é terrível, né? Aí ele descia o cacete em mim assim, ó, desculpa o cacete, mas ele falou assim, Denise, você tá falando puxando muito R. Não é mais do que eu puxo? Não. Aí quando ele entrou na política, gente, eu adorava ele falar, porque ele tá muito pior que eu. Isso porque me deram um curso ainda. Eu não fui, né? Nem curso eu tive. Mas assim, agora como é que você entrou na política? O prefeito à época fez uma pesquisa. E, segundo a pesquisa, o meu nome era o mais forte para substituir. Você sempre foi admirado como administrador? Em cima dos meus serviços prestados. Eu fazia o lixo,
fazia transporte coletivo, tinha lá a Vemac, que prestava um bom serviço, ganhava prêmio todo ano da Ford, né? Ganhávamos viagens maravilhosas. Enfim, então como eu tinha esse relacionamento de a rádio, conjunto habitacional, ó, nós fizemos aqui o Jordano Mestrinelli, aqui no Gavioli, nós fizemos o Pedro Nechar, você faz que é o conjunto NEM, habitacional ainda fizemos o Solo 2, fomos nós que fizemos, né? Não, eu dei uma parada aí na construção de conjuntos habitacionais, né? Aí veio o cemitério também nessa época, né? Em 80, o senhor Delcides Montes falou, olha, nós estamos querendo fazer um cemitério em Catanduva, junto com o dono da área, era o senhor Silvério Marchesoni, e nós queremos você de sócio. Olha que eu falei, tudo bem, vamos trabalhar, né? Dividimos lá como eram os serviços e fiquei com a menor parte, mas fomos fazendo. Aí o seu Silvério resolveu vender, eu comprei a parte dele, depois comprei uma parte do seu Delcides, acabei ficando sozinho. Mas foi assim, Denise, olha, tinha que chupar cana e assobir ao mesmo tempo, porque eram muito diversificadas as atividades. Diversificou, né? Bastante. Pô, mas isso que é bom, né? Porque você diversificando, como diz outro assim, é a mesma coisa que eles falam de plantação. Você planta laranja, só laranja, ou só cana, se um desequilibra, o outro segura outro, né? E foi isso mesmo, Denise. E aí eu tinha uma equipe muito boa. Nós éramos 7, 8 engenheiros trabalhando aqui, né? Porque tinha obra em todo lugar. Denise, nós chegamos a fazer conjunto habitacional, mas é um lugar, quando divisa do Paraná, um lugar horroroso, assim, de topografia horrível, né? Fomos lá fazer o conjunto habitacional. Então nós tínhamos uma obra esparramada para tudo, reforma de escola, para o FDF, fizemos um monte de reforma de escola. Então a nossa estrutura era muito grande. E aí... Então agora eu quero saber como é que você entrou na política. Aí tinha um prefeito da época, primeiro que eu entrei na política, não sei se é primeiro ou depois, mas eu acho que foi primeiro. Eu tinha uma situação que eu me sentia muito humilhado na prefeitura de Catanduva. Aí ele brigava comigo, falou, Afonso, larga esse serviço, que eu fazia lixo e fazia reforma de escola, fazia reforma de prédio público, fazia pavimentação asfáltica. Eu falei, Afonso, esquece Catanduva, trabalha em outros lugares, tem tanto serviço, você não está dando conta. Era muita humilhação, Denise, muita humilhação. Eu tinha que todo dia na prefeitura de Catanduva falar com o prefeito. Eu tinha 200 mil para receber, ele me dava 10. Voltava no dia seguinte, eu tinha 200 mil para receber, ele me dava 5. E todo dia perdendo 2, 3 horas na porta daquele gabinete, para ver se a chefe nos colocava para dentro do gabinete, para poder chorar. Levava duplicata que estava em cartório. Eu falei, gente, está no cartório. E isso, nos dias de hoje, eu tinha 6, 7 milhões para receber, não era um centavo. Porque um ano de coleta de lixo que ele não me pagava, ou que ele não me pagou, representa 5, 6, 7 milhões de reais. Então era muito dinheiro. E eu me sentia muito humilhado de ter que ir lá todo dia. Parece que era castigo. Parece que foi de propósito. Falou, eu vou judiar desse porcaria, né? Provavelmente. E aí eu falei, um dia eu vou organizar essa coisa aqui. Um dia eu vou organizar isso aqui, né? De raiva que eu tinha. Aí chegou o momento. Esse fulano que estava na prefeitura falou, você é o único que pode vencer... Assim mesmo te deu um cargo, te incentivou para ser prefeito. Isso. Você é o único que pode vencer o PT aqui em Catanduva pelas pesquisas que nós fizemos. E foi realmente uma pesquisa, nós estávamos numa situação muito boa, porque quando mostraram a pesquisa para o Zeca de Freitas, o Petit, filho da Carmi, ele falou, não, é inacreditável, isso aqui é um fenômeno. Tão bem que eu estava. E aí, eu falei, tudo bem, eu aceito ser prefeito, eu aceito o desafio. Numa condição, você tem que me pagar tudo que a prefeitura me deve, até dezembro, antes de eu assumir. Porque jamais eu vou entrar na prefeitura para fazer um cheque para pagar a minha empresa. Jamais. Então, podemos combinar desse jeito? Pegou uma folha de papel, falou, os ICMs que o Estado manda para o município, dia tal,
Então, tem tanto, dia tal te dou tanto, dia tal te dou tanto, dia tal te dou tanto, de forma que chegava dezembro, estava quitado. Tá bom, vou para a campanha. Vamos, ainda tinha que nos preparar, porque ainda era cedo, não estava também na boca do gol desse jeito. Tá bom, vamos nos preparar. Eu fazia coleta de lixo e estava asfaltando o solo sagrado na época. E aí vem o primeiro mês, não paga, vem o segundo mês, não paga, e eu, aquele desespero, eu não posso parar o serviço, porque se eu parar o serviço acaba de piorar, que aí eu perco a eleição também, acabo de me arrebentar, e aguentei, até na eleição. Chega na eleição, eles não me entram com impugnação de uma coisa que eu não devia. Foi aquela que você entrou? Foi de 96. Eu não devia, Denise. Cada bomba que soltava, a gente eu não posso pagar pela inoperância de um órgão público. Nós sabíamos que eu não podia ser o administrador das empresas à época. Nós tínhamos essa informação. Eu podia ser dono, até assumir. Porque se viesse assumir, eu também não poderia ser dono. Não foi? Não foi. Não me lembro quanto tempo. Nós fizemos o pedido na junta comercial, protocolamos o pedido, nomeando um administrador para as empresas. Nós nomeamos essa pessoa, só que eles demoraram para mandar a certidão que tinha, ou a mudança do contrato social, da mudança. Nossa, quanto conclusão, o outro teu amigo lá pegou isso aí, de raiva, porque ele que queria ser o candidato, né? Eu não tenho culpa por isso. Tudo meu amigo, né? A eleição foi dia 3 de outubro, Denise. Esse processo começou aqui em Catanduva em julho do mesmo ano. Dr. Júlio Espolador era o juiz. Nos deu ganho de causa. Falou, não, tá tudo certo. Ele era o juiz eleitoral à época. Agora o Júlio é desembargador, tá chique. Então, ele achou que nós estávamos corretos. O pessoal recorreu para o Tribunal Regional. Aí o nosso advogado veio e falou, eles recorreram. Eu falei, o que nós vamos fazer? Ele falou, não vamos fazer nada, nós estamos certos, não devo nada. Bom, foram lá, fizeram o que tinham que fazer, levamos tinta no Tribunal Regional, perdemos. Eleição, dia 3 de outubro, ganhamos a eleição. Dia 8 de outubro, julgado no Tribunal Superior Eleitoral, perdemos a eleição. Bateram na mesma tecla do Tribunal Regional. E qual era o argumento do Tribunal Superior? Era o Marco Aurélio Melo, era todo aquele pessoal. Aí perdemos a eleição ali. O argumento que o processo não havia sido, isso do Tribunal Superior, não havia sido concluído de forma adequada, outros termos jurídicos, no Tribunal Regional. O que fizeram? Pegaram lá, você conhece o advogado deles, pegaram lá de qualquer jeito, alguém assinou e levou para o Tribunal Superior Eleitoral, e aí perdi porque não estava o processo ainda feito de forma adequada no Tribunal Regional. Eu tinha que entrar com advogado de novo. Falei, não, chega, eu não vou entrar com advogado de novo, vou gastar mais uma fortuna. Nessa altura nem dinheiro tinha para gastar. Mas aí quando eu perdi a eleição, isso tudo ato contínuo, os advogados nossos falaram, não, Afonso, você vai ganhar, nós vamos reverter. E você sabe quem que era meu advogado nessa época? Torquato Jardim, que foi o ministro recentemente, era uma eminência em Brasília, né? Aí onde eu liguei para ele, falei, doutor, e aí? Ele falou, Afonso, você não vai levar, eu sei os votos do povo aqui, eu sei como é que funciona, você não vai levar. Ele já sabia que não. Mas o Lula era o presidente na época? Não, era o Fernando Henrique. Era o Fernando Henrique? Isso. Só que o Fernando Henrique já estava mancomunado com o PT na época, né? E aí, a história vai longe. Bom, mas aí eu perdi, mas antes de perder, de sair o veredito final, eu pus minhas coisas à venda, porque eu tinha ganho na eleição, no voto. Então eu falei, eu tenho que vender o lixo e tenho que vender a pavimentação. Aí ele falou, Afonso, não faz isso, põe um laranja. Eu falei, jamais vou pôr laranja, eu vou vender, eu não quero mácula na minha vida.
E aí eles mesmo aqui acabaram ficando sabendo que eu tinha vendido, que eu estava a fim de vender, porque imaginava que ia assumir. E aí veio o Ronan, lá de Santo André, que estava envolvido lá, mas quem sabia que ele estava envolvido em tudo aquilo que depois foi comentado, né? E aí ele veio, quanto que você quer disso aí? Eu quero tanto. Ele falou, você me dá eu te dou 2 tantos. Você me dá um prazo? Eu falei, lógico, o que eu pedi ele me deu, né? Graças a Deus que aí eu paguei minhas contas, Denise, porque senão eu estava quebrado. E o dinheiro que eu tinha na prefeitura, que aquele prefeito não me pagou, eu recebi na justiça depois, virou um precatório, e aí eu recebi depois. Bom, lá em Brasília, depois as pessoas comentaram, né, um dos deputados, que era líder do governo do Fernando Henrique, depois virou secretário da Ciência e Tecnologia, qualquer coisa assim. E aí eu tinha ido para o PSDB, já para a próxima eleição, e o Farizato falou, Afonso, vamos lá, vou te apresentar umas pessoas do PSDB. Fui lá, eu não sei quando fui anunciado, se eu fui já anunciado como prefeito de Catanduva, provavelmente, ou se eu tinha sido como candidato a prefeito de Catanduva. Sai lá o secretário. Pô, Macchione, você está lá por minha causa. Eu falei, não, secretário, eu não estou lá por sua causa. Porque se ele falou que era por causa dele, ele falou, puxa vida, o que aconteceu? Eu contei a história e falou assim, você acredita que eu que levei o Marco Aurélio Melo do Tribunal, do Supremo, para o Tribunal Superior aquela noite para votar? E conversou o que tinha que conversar, e o Marco Aurélio Melo não foi o voto de Minerva, empatou 3-3, o Marco Aurélio Melo votou contra, e normalmente, segundo os juristas, o voto de desempate é pró-réu, e não contra o réu, porque teve uma dúvida, entendeu? Aí levei tinta. Mas é gozado, né? Como que a vida dá aquelas voltas e volta, né? Sem querer você está ali, né? Aí depois veio a outra oportunidade. Mas todo mundo fala assim. Eu também acho, também, tá? Eu estou nesse meio de todo mundo aí. Você é excelente administrador, mas você peca pela sua sinceridade, pela forma política de ser. Você não sabe dar... Eu também não sei. Você é sincerona igual eu, querida. Outro dia até entrevistei o Julinho Ramos. Aí eu falei assim, Júlio, pelo amor de Deus, como é que consegue uma pessoa, eu sou de um partido, eu sou amiga do fulano, eu sou beltrano, porque você sabe, quando eu sou amiga, eu sou amiga até embaixo d'água, né? Então isso é um problema sério comigo. Eu falei, não me conforme, daí a pouco você tá aqui, daqui você tá ali, mas é acordo político, a gente tem que ver, não é pessoal. Ai, gente, eu mas não suporto esses acordos políticos, Denise. E foi uma das coisas que me tirou da prefeitura, então, foi essa falta de cintura minha. Eu não tenho cintura pro grau daquela Câmara, entendeu? Para a Câmara anterior, nós até que tivemos um bom convívio, né? Mas era uma situação um pouco diferente também. Para essa Câmara que depois, eu não podia, Denise, fazer o jogo, eu não podia, né? Eram umas coisas que não dá. Então, eu fui muito austero, eu sei que eu fui difícil, porque eu tinha que ter um jogo político, mas eu não tenho essa cintura de fazer o jogo. Você não pode ser mais candidato agora? Não, eu ainda tenho um processo para ser concluído, né? Eu tive 116 ou 126 inquéritos da promotoria. Nossa. Foi um negócio, poxa, fenomenal. Foi um foco assim, ó, tá piscando, tô olhando. Pô, não dá, né, Denise? Quer dizer que então não é um. Não, mas só sobrou esse, que ainda estamos recorrendo, vamos ver como é que vai ficar. Mas eu não tenho mais espírito para voltar na prefeitura, não. Adoro. Eu acho que a política está muito difícil. Muito difícil. Gosto de administrar, porque é um negócio maçudo, tem problema para resolver direto. Então, isso me motivou muito, né? E a equipe que eu consegui montar a primeira vez, porque eu acho que o grande mérito do administrador é ter o olho clínico para juntar uma equipe administrativa. Sim.
né? E que você consiga motivá-los, né? Então, na primeira administração, nas 2 primeiras, eu tive esse mérito. Digo com toda sinceridade, né? Na segunda, eu já tive um pouco mais de problema, porque nós pegamos a prefeitura, como pegamos da primeira vez, arrebentada, Denise. Eu não tinha, eu falei assim, eu vou levar a Denise para ser minha secretária. Peraí, mas eu não tenho dinheiro para pagar ela, como é que eu vou fazer? Então, eu escolhi os funcionários da prefeitura que já tinham o salário compatível com o salário da função que ele de secretário, né? Então, eu fiz uma grande economia, né, usando o pessoal da própria prefeitura. Mas é um pessoal que já tem um outro ritmo, né, brilhantes, maravilhosos, não tem nada, pelo amor de Deus, só tem que agradecer. Mas o ritmo aqui fora é muito mais alucinante, né? As pessoas têm um outro espírito. Volto a dizer, adorei a minha equipe. Não tenho nada contra eles. Mas você precisava mais sangue, mais olho na... Eu precisava... O problema da equipe interna da prefeitura é um só, é um grande problema. É que eles têm uma rede em que tem um certo protecionismo. Então, eles têm dificuldade de motivar os assessores ou as pessoas que os cercam de maior produtividade, de vamos lá, sabe? É um ritmo um pouco diferente. Enfim, mas foram brilhantes, me ajudaram maravilhosamente bem, enfim. Mas eu acho ainda que foi uma pena, né? Então, eu tinha muito projeto, bem. Os 2 primeiros anos foi para mim arrumar a casa. E eu arrumei a casa, os 2 primeiros anos. Foi o que aconteceu da outra vez. Eu me lembro, no primeiro ano da primeira administração, eu fazia pesquisa, os caras, Afonso, você não se elege nem síndico de prédio, não vai, você tem que mudar. Eu falei, calma, eu estou preparando, calma que eu estou preparando. E foi o que aconteceu. Do 2º, 3º ano para frente, a coisa deslanchou. Aí foi um plebiscito do 2º para o 3º mandato, do 1º para o 2º. Eu estou aqui, vocês querem que eu continue? E pediram para que eu continuasse, né? E fizemos, Denise, olha, tem coisas que as pessoas já esqueceram, certamente já esqueceram do que era a Rua Ceará, né? Sabe o que você fez? Era muito comentário assim, que você fez muito trabalho que ninguém via. Lógico, eu fiz base da minha formação. Então aquilo lá é aquilo que... Né? Agora, esses vultos que todo mundo vê, que enxerga, olha que lindo, foi pouco. E as festas que o povo gosta, né? É a festa que o povo gosta. Mas, Denise, a nossa situação foi tão complicada essa segunda vez que o pessoal da Vila São Vicente de Paula foi lá para entregar a vila. Nós não temos mais condição de tocar, nós não temos recurso. A prefeitura tem que nos ajudar. Eu não tinha de onde tirar, Denise, nem verba. Aí chama lá o pessoal da financeira, Solange, o que nós temos disponível aí? Falou, a única verba ainda que não está empenhada é da publicação, dos meios de divulgação. Tem um nome aí que me foge agora. Dos atos oficiais do prefeito, enfim. Quanto que nós temos aí? 400 mil. Quanto que nós temos de custo fixo que não temos compromisso? 100, sobra 300. Pega os 300 mil de publicidade e passa para a Vila São Vicente. Foi isso que nós fizemos, não tinha dinheiro para nada. Aí você não divulga nada, você não consegue pôr a mídia social. Assessoria de imprensa. Hã? Assessoria de imprensa, isso. Eu achei que era, você falou de coisa, eu achei que era aquelas publicações. Mesmo para divulgar, para contratar a imprensa, não tinha dinheiro. E aí se apanha também. Sim. E hoje está muito mais difícil, porque a mídia social é muito grande, é muita gente. Eu teve uma vez, eu fui no programa do Amaury Júnior, né? E eu lembro que o Amaury perguntou, como que é o jornal lá? Eu falei, o Gerson quase me matou, né? Porque eu falei assim, infelizmente, jornal de interior, o dono do jornal faz jornal para ele, não faz jornal para o povo. Né? Agora que eu voltei, eu lembrei. Mas então, Denise, foi na nossa administração, foi muito boa. Veja, quando nós prometemos que nós íamos deixar o São Domingos piscoso, ela vai. Conversa fiada, conversa de político.
Tá? E o peixe no São Domingos. Nós fizemos o tratamento de esgoto, uma obra que nego não tem ideia do que é passar os emissários de esgoto no centro da cidade, na Avenida São Domingos, passar por baixo da linha férrea, passar por baixo da rodovia Pedro Monteleone. Foi um serviço de fôlego, né? Então, isso daí é uma marca que ninguém vai me tirar. Eles podem me criticar do que quiser, mas o que nós fizemos. Nós abrimos entre novas e prolongamentos de avenidas, foram 12 avenidas entre novas. Nós compramos a ABB, a atual administração está querendo vender os prédios públicos. Eu acho até que deve, desde que tenha um valor de mercado. Nós compramos a ABB, nós compramos o prédio da Secretaria da Saúde, nós conseguimos o prédio da Secretaria da Educação, nós desapropriamos todo esse fundo da Benedito Zancaner, desapropriamos a Daniel Subia, desapropriamos lá na Francisco Lima Machado, Denise, foi um trabalho de fôlego. E aí eu vou só para fazer um parênteses, o prefeito não precisa roubar. Se ele não tiver, eu não sei se existe honestidade sem ética, eu acho que não existe. Mas ele não precisa roubar se ele não tiver ética. Eu vou te explicar por quê. Eu poderia, sem roubar, mas não sendo ético, ter comprado ou ter pedido para algum amigo, que todos queriam me especulando, onde é que eu ia abrir, que avenida que eu ia abrir. Porque você comprava esses terreninhos barato. É verdade. Tem uma história que eu presenciei, quando nós abrimos a Júlio César Marino, que vai lá para o Silvio Salles, que nós começamos a pôr a máquina para abrir, o terreno da esquina do campo, o senhor estava lá, o dono. Eu parei lá para conversar, e aí, o senhor está gostando? Gostando, Afonso. Eu estava querendo vender meu terreno, pus a placa de vende-se, o máximo que eu tinha conseguido foi R$6.000. Sabe quanto que me ofereceram agora que você está começando a trabalhar? 60. Então você podia ter comprado todas essas aberturas, tinha feito a festa. Mas não fui lá para isso, Denise. Para quê? Você tem uma boca, um estômago, o que você quer? O suficiente para você ter uma vida boa. Agora, pô, mas você trabalhou, construiu, porque você é ganancioso? Não, porque eu fui afeito ao trabalho. Uma coisa puxa a outra, e eu gosto desse envolvimento. É verdade, mas além disso, você tem sangue na veia e você sabe administrar. Porque também não cai do céu por descuido. Não, Denise, a gente procurou, tanto aqui quanto na prefeitura, eu pedia para a Guarda Municipal e ver os hidrômetros das escolas. Para que ver o hidrômetro? Para ver se ele estava rodando. Se ele está rodando, ele tem vazamento. A Guarda Municipal fazia isso para mim. Né? Vez ou outra dava uma batida para a gente corrigir os vazamentos, né? Se tem luz acesa, largaram a luz acesa, a gente fazia esse trabalho de economia. Bom, nós fizemos, Denise, fizemos um anexo da prefeitura, eu vou te contar essa por causa da humilhação do passado. Construímos aqueles 4 pavimentos lá, só tinha a fundação basicamente que a administração anterior tinha deixado do PT. E nós subimos 4 pavimentos lá. Aí nós fomos fazer o projeto, chegamos no projeto da Finanças. Aí o pessoal da Finanças falou, então aqui não vai por isso, aqui vai por isso, aqui vai por a boqueta de pagamento. Na hora que ele falou aquela boqueta de pagamento, tanto que eu tinha sofrido de ficar nessa boqueta de pagamento, na parte velha do prédio, eu falei, a boqueta, e soltei o palavrão, né? Aqui ninguém vai vir nessa boqueta receber, não. É todo o contrato e toda a compra que nós fizermos vai ser via bancário, dinheiro na conta e no dia, ordem cronológica. Ninguém vai ter que vir pedir benção aqui, não. E os prefeitos lá arrumavam um serviço para um coitado lá, tinha que ir lá pedir benção para o prefeito. Que é isso, ficar amarrando o cara no cabresto? Não, eu não tenho coração para fazer esse tipo de coisa, né? Então, Denise, graças a Deus, dei uma minha contribuição. Fiquei chateado em ter saído? Fiquei. Por quê? Porque eu tinha muitos projetos para Catanduva.
E se eu continuo, Denise, estaria na prefeitura até hoje, porque eu teria ido para a reeleição e essa cidade nós tínhamos acabado de transformá-la. Porque, olha, tem muita coisa boa para ser feita. E ainda mais agora com a prefeitura, com a receita que ela está tendo, porque as contas atrasadas, eu e a Marta pagamos. Nós pagamos, eu chamo a prefeitura em dia. O atual prefeito entrou com dinheiro em caixa, com conta paga. Não duvida que eu tenho prova disso. Com conta paga. Então, ficou uma maravilha se administrar isso, né? Verdade. Nós pegamos uma época do PT, que nós pegamos em dias de hoje. Não, eu fiz um reajuste rapidinho do que nós pegamos do PT, e até 2020 dava mais de 80 milhões de reais de dívida que nós pegamos e pagamos. Ninguém mais fala da família Gavioli, não é? Era impossível. E o TAC que tinha sido assinado com o promotor José Carlos, que era impossível de ser cumprido, e nós cumprimos e rebaixamos e fizemos tudo que tinha dentro daquele TAC. Então, minha consciência, Denise, é a melhor do mundo. Eu deito e durmo numa tranquilidade que você não acredita. Mas então você não volta mesmo? Ah, não, Denise, não volto não, bem. Todo dia. Bom, então vamos aqui encerrar. Eu quero te agradecer muito, Imagina, muito. Mas eu Tá? que agradeço. E eu queria assim, que você deixasse uma mensagem para quem quer fazer alguma coisa diferente, investir, fazer um estilo Afonso Macchione. A mensagem é assim, ó: trabalhe, economize, vá à luta sem medo, que as coisas dão certo, mas com muito trabalho, muito suor. É aquela situação, 10% de inspiração e 90% de transpiração. Ouvi uma vez o Oscar Cestinha, melhor jogador brasileiro de basquete, perguntaram a ele: qual é o segredo do teu sucesso? O segredo do meu sucesso é fazer 1000 arremessos todo dia. Aí perguntaram para ele: é habilidade ou é suor? Suor. Se eu não fizer os 1000 cestas, se eu não fizer 1000 arremessos diariamente, eu não vou estar bem no jogo. Aí não adianta dar bola para mim que eu também não vou acertar o arremesso. É isso. Né? E a gente vê a Hortência mesmo aqui em Catanduva, acabava os treinos, a Hortência ficava lá mais 2, 3 horas arremessando. É trabalho, dedicação e não esnobar, né? Querer dar o passo maior que a perna, não empresarialmente. Isso às vezes até traz resultado, porque você corre atrás de pagar dívida, mas com futilidade, aí é bobagem, aí não vai a lugar nenhum. Tá bom, muito obrigada. Imagina, gente, você viu como ele é brilhante, é fantástico. Gostaram da entrevista dele? Vai lá no meu canal, tem outras mais. Obrigado, querida.